estou de volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje recebendo o novo gerente do Senac de Marechal Cândido Rondon, Osnei Alves. Osnei, bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo pela primeira vez aqui no estúdio e pela segunda vez aqui no jornal. Já esteve aqui comigo tomando um cafezinho. Bem-vindo. Eu que agradeço. É uma satisfação estar aqui, né? Principalmente eu que venho de Curitiba. Já estou na cidade de Marechal Cândido Rondon há 2 semanas, então estou me ambientando na cidade e sempre trazendo, né, o conhecimento, o desenvolvimento para as pessoas e também para que a gente consiga, através dos cursos do Senac, trazer novos conhecimentos, desenvolvimento e renda também para a população. Muito bem, você acabou de falar 2 semanas em Marechal, há pouco tempo. Está gostando da cidade? Já se ambientou com a unidade, com a equipe de lá? Estou me ambientando, sempre a cultura é um pouco diferente, né, das coisas que a gente faz e desenvolve, e também a vida é sempre desafios, né? Então o desafio está sendo bem importante, nós somos vinculados a desafios, então já estou verificando a cidade. Uma coisa também que a gente comentou foi sobre o trânsito da cidade, como é rápido, né? Curitiba já é uma cidade com uma metrópole um pouco mais difícil de você se deslocar para os lugares. Aqui não, em 5 minutos, 3 minutos você já está em outros locais. Então isso é um fator bem primordial para a gente. Também analisar outras culturas, você traz um aprendizado e as pessoas também trazem os seus aprendizados. E na gestão eu sempre digo que o importante é saber ouvir. Eu acredito que antes de você decidir alguma coisa, você tem que saber ouvir as pessoas, o que elas fazem, qual que são os problemas que elas têm, as dores que elas têm, também visualizar os cursos da região, né? A formação da região, a forma com que a região se desenvolve. Então isso está sendo um desafio bem interessante aí nesse processo de ambientação. Osnei, eu queria que você dividisse com a gente um pouquinho da sua trajetória no Senac. Eu sei que ela não é tão longa assim. Que você falasse, né, como você chegou ao Senac e como você chegou até você chegar ao Senac de Marechal. O ponto, assim, eu sempre trabalhei numa empresa, né, de tratores e colheitadeiras também, antes de ir para a área educacional, mas eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Então a educação sempre foi algo que me impulsionou bastante. E depois, quando eu saí de uma faculdade onde eu estava na coordenação, eu vim para o Senac. O Senac estou há 4 anos e meio, quase 5 anos. Eu estava como instrutor e dentro desse processo eu sempre trabalhei com o pessoal do ensino técnico, também com o pessoal ali dos cursos profissionalizantes. Trouxe todo o meu conhecimento do ensino superior que eu tinha na época, né? Então, para mim foi um desafio realmente trabalhar com o pessoal do curso técnico, porque eu vejo o curso superior, as pessoas já têm uma formação, já sabem o que querem fazer, então eles estão complementando a sua formação. Já o pessoal do ensino técnico, eles precisam muito mais, né, da forma, é o começo de tudo, e também quem quer mudar de profissão. Então, para mim foi um desafio. Então, eu fiquei de instrutor no Senac durante esses 4 anos e meio. Tem um processo do Senac que chama PDL, Programa de Desenvolvimento de Lideranças. Quando eu estava com 2 anos no Senac, você já pode fazer o programa. Eu acabei fazendo as provas. É um processo difícil, porque você tem que fazer várias provas, né? E depois também tem os processos de seleção. Eu acabei sendo um dos instrutores que passou nesse processo. Para se ter uma ideia, são 4 vagas para instrutores no Paraná inteiro. Hoje nós temos mais ou menos de instrutores no Paraná cerca de 800 pessoas. Mas se cadastraram, vamos colocar aí que são 100 pessoas, então foi um processo, um vestibular aí muito grande e muito concorrido. E eu fiquei esperando uma vaga, né, para que eu pudesse desenvolver a formação e tal, e também o cargo de gestor, e agora estou em Marechal para desenvolver, né, todas essas atividades e essas ideias aí que foram colocadas, né, diante da confiança que o Senac proporcionou a mim. Então, esta é a primeira vez que você assume uma unidade como gerente? Sim, como gerente, sim. Eu já assumi como interino. O Senac ele tem um processo onde, quando algum gerente sai em férias, ou então você tem algumas situações, né, que você vem a cobrir. Então, eu já participei, né, de várias visões, assim, também já assumi como interino algumas unidades, como São José dos Pinhais, comunidade em questão de tamanho, é a maior do Paraná. Então, eu já fiquei como interino nessa unidade
durante as 4 vezes. Então eu já tenho um pouco de experiência também de unidade, de formas, também já cobri o ensino superior lá em Curitiba. Então tem um pouco já dessa experiência, mas assim, como gerente mesmo, não ser interino é a primeira vez. Como é que é essa questão das unidades? A gente sabe que o Senac ele tem o seu padrão, né? Mas assim, muda alguma coisa, Osnei, de unidade para unidade? Por exemplo, você teve essa atuação em São José dos Pinhais como interino, como acabou de citar, claro, em outras funções também. O que muda, por exemplo, de a unidade de Marechal? Tem uma outra pegada, um outro foco? Como é que é isso? As unidades no Paraná, elas são colocadas de nível 1, nível 2, nível 3 até nível 4. A nível 1 é quando você tem ali faculdades, tem outros cursos, por exemplo, ensino médio, então você tem um portfólio de cursos maiores. Tá? Então você é unidade de nível 1. Aí o teu desafio é maior também, né? Com relação aos funcionários, os cursos, as pessoas, então você tem uma gama aí de cursos maiores. Quando você vai para nível 2 é um pouco menor, daí tem a nível 3 onde eu estou e tem nível 4. Então aqui nós temos menos pessoas trabalhando, né, funcionários e também menos cursos, mas também é um desafio. O que muda bastante é uma questão até de cultura, né? Por exemplo, os cursos que se vendem lá em São José dos Pinhais poderão não ser os cursos que se vendem em Marechal. O estilo das pessoas também muda bastante. E você tem que adequar as normas do Senac. O Senac ele possui alguns aspectos burocráticos, né? Como nós recebemos o compulsório, muita gente pergunta assim, mas o compulsório, será que é o governo que paga? Como que é essa relação? Isso é bem importante a gente destacar e esclarecer aqui. O compulsório, ele é colocado onde aquela contribuição, cada funcionário que está no comércio hoje contribui para o Senac. Então há uma contribuição, tanto para o SESC como para o Senac. E o empresário ele repassa esse recurso para o governo e depois esse recurso vem, né, para o Senac. Então, eu procuro dizer que esse recurso, quem paga é a sociedade. Porque o fato gerador, quem gerou esse recurso foi a sociedade. Então, a partir do momento que você tem os cursos de gratuidade, quando a gente chama um PSG, que são gratuitos, quem paga esse curso é a sociedade. Então, só para deixar claro, tem gente que fala, é o dinheiro do governo e tal. Logicamente que o dinheiro do governo também é um dinheiro nosso, né? Tem muita gente que fala, o dinheiro é do governo. Não, o dinheiro é do quem contribuiu, foi a pessoa, né, que houve um fato gerador. Então, o Senac, ele trabalha dessa forma. Uma outra coisa legal da gente colocar, a missão do Senac são os cursos. Então, ele proporciona os cursos para melhorar, não vou colocar a mão de obra, né, que é um fator que vem lá do começo do século. Eu acho que a gente hoje não quer a mão de alguém, a gente quer o conhecimento, a inteligência, a criatividade, a inovação das pessoas. Então hoje a gente busca desenvolver as pessoas para que a sociedade, por exemplo, aqui em Marechal Cândido Rondon, possa ter um conhecimento, né, e possa também gerar riqueza também aqui para a cidade. Uma outra coisa também que a gente coloca é que quando vem o Senac, a gente vem com todos os funcionários que são pagos pelo Senac. É diferente até de uma prefeitura que vai gerar, por exemplo, aqui o contribuinte tem que contribuir para que seja gerado aqui mesmo, né, o tributo. E aí a gente já consegue fazer, até em questões do Paraná, onde vem os salários que são pagos, né, através do Senac, e isso vai ser gerado depois de riqueza para a cidade também. Então a gente consegue fazer isso, né, de uma forma muito, vamos assim dizer, com menos custos e com mais rentabilidade até para a cidade. Então é um fator bem legal da gente conseguir trabalhar com isso. A gente fala de Marechal, claro, a unidade está sediada aqui no nosso município, mas o Senac aqui ele atende vários municípios na nossa microrregião. Quantos municípios? Você já visitou todos? Está se apresentando? Como é que está sendo isso? São 9 municípios que a gente tem, né, de abrangência aqui. Eu fui entre Rios do Oeste, né, eu acho que foi o primeiro município que eu tive a oportunidade de falar com o prefeito, já colocar algumas condições até estratégicas, né, quais são os cursos que serão vendidos, de que forma. Então, não é somente Marechal, então você tem vários municípios de abrangência. Depende também do estilo do município, da forma, mas foi bem interessante. Nós fomos muito bem recebidos ali. O prefeito já sinalizou algumas situações, algumas parcerias também. Eu acredito que o Senac ele trabalha com parcerias, então se não tiver parcerias, dificilmente a gente consegue até fazer o nosso trabalho.
E ali ele abriu as portas, já temos alguns cursos que serão vendidos, como curso de oratória, como cursos de gestão de pequenos negócios, formação de preços, foi uma coisa até que eu coloquei ali, né? O empresário hoje ele vende o produto, mas qual que é o valor desse produto? Também falar da questão da comunicação também, a gestão disso. Em todos os lugares, seja do Paraná, do Brasil, até do mundo, sempre os serviços tá em primeiro lugar hoje, né? A gente visualiza as fábricas, mas quantas fábricas que estão fechando as portas e, por outro lado, o serviço que está se encaminhando para a riqueza de um país. Então, faz parte, né, da estratégia do Senac, do comércio e tal, a gente trabalhar com esses cursos também. E não tiro assim, a área da beleza também, que se vende muito em Marechal, a área da saúde também, que está estrategicamente lá em cima, mas também tem a questão da gestão, que nós sabemos o quanto é difícil. Tem pessoas que elas têm a técnica, têm a formação, tem vários fatores, mas esquece um pouco como fazer essa gestão, como direcionar os recursos de uma forma adequada. Ser gerente é praticamente uma questão de relacionamentos, né? Perfeito. Porque você vai ter que, como você acabou de falar, você vai levar o que o Senac tem a oferecer, mas também você pode direcionar, abrir leques, não ficar só, de repente, dentro daquilo que mais se vende nesse momento. Então, é muito disso, Osneide, você também ter essa questão do relacionamento e apresentar, de repente, até algo diferente que não foi apresentado, ou talvez não enfatizado até neste momento. Um dos desafios hoje da gestão é você trabalhar com pessoas. Isso parece um jargão e é uma área que realmente eu estudo muito, né? Já tenho livros escritos nessa área, não são poucos, né? Até um livro foi colocado hoje no cenário mundial, que é de comportamento humano nas organizações. Então é uma área que eu escrevo bastante, também que eu tenho um pouco de experiência nisso, vamos assim colocar. E então, quando você trabalha com pessoas, sempre você tem que colocar o objetivo para elas, o que realmente você quer alcançar. Eu vejo que você tem muitas ideias e também não executar também é um fator complicado. E hoje as pessoas têm muitas ideias. No Brasil, nós somos um país assim, muito criativo. Várias ideias, várias formas, mas executamos pouco. Vou dar um exemplo. O Japão é um país menos criativo que o Brasil, mas ele consegue ter inovação. Inovação é a criatividade colocada em prática. Então o Brasil tem muitas ideias, muitas formas, mas na hora da execução a gente não planeja de uma forma adequada. Então um dos desafios que nem você colocou de ser gestor é você colocar a tua equipe com todos os esforços adequados para aquele objetivo. Olha pessoal, nós precisamos agora aquele sentido, aquele objetivo, aquela forma. Outra dor de um gestor é que as pessoas hoje elas levam muito para o lado pessoal. Então eu coloco que você respeitar as pessoas não é que você não concorde, mas é você colocar para ela, olha, eu não concordo até com a sua visão agora, eu vou escutar a sua visão, mas eu respeito o que você está me colocando. E isso é um fator muito complicado no cenário brasileiro. Tá? Isso advém também da nossa educação, onde até os próprios professores antes não queriam ser questionados. É a verdade absoluta e também com os nossos pais. Dificilmente alguém dá um conselho para o pai acatou. Então, isso vem para as organizações. E o desafio nosso é escutar, dar uma devolutiva. Muita gente não gosta da empresa, ou não gosta do chefe ou do líder, né? Pelo fato de não ser ouvido. Então, a partir do momento que você ouve, você analisa e você pontua o que você pode fazer, o que você não pode fazer naquele momento, a pessoa ela tem uma ciência do que é. Agora, quando você simplesmente não ouve, esse é o problema da gestão. Então, uma das funções mais interessantes de um líder é muito mais saber ouvir do que falar, né? Então, tem momentos que não vale a pena. Eu tenho uma frase que eu coloco. Quando você estiver emocionado, tanto pelo lado assim positivo ou negativo, é melhor você não emitir a sua opinião. E até eu vou explicar. Quando você estiver emotivo do lado positivo, qualquer coisa vai estar bom para você. Então você não vai ter uma linha de criticidade de dizer, olha, eu poderia ter visto de uma outra forma. E quando você não está gostando de alguma coisa, tudo é ruim. Então algo, mas eu sabia que ia dar errado. Olha, então você tem que ter um ar, né, de sair daquele ambiente, respirar um pouco, analisar o que está acontecendo para você conseguir ser o mais assertivo possível, né? Então a emoção
ela é importante, eu acho que o ser humano sempre ele deve sentir a emoção, mas na hora da decisão é melhor você sair daquele campo, né, psicológico e analisar uma forma muito assertiva de você conseguir fazer as coisas. Você falou bastante aí, nossa, deu quase uma aula aqui pra gente. Objetivos. Qual é o objetivo do Osney à frente do Senac de Marechal? Qual marca você pretende deixar aqui nessa unidade tão expressiva, não só para o nosso município, mas para muitas cidades aqui da região? É uma pergunta bem difícil para mim, né? Mas eu vou colocar o seguinte, a primeira coisa, sempre, eu falo de excelência, vou colocar uma palavra excelência, fazer o melhor que você pode com as ferramentas que você tem. Por isso que eu falei que é uma pergunta um pouco difícil, porque se você coloca algo muito além daquilo que você pode fazer, pode ser que você não consiga, né? Mas eu vou fazer a excelência, fazer aquilo que eu posso com as ferramentas que eu tenho e fazer com que o Senac, aí agora vai ser uma proposição minha, né, que seja o melhor do Paraná, vou colocar assim, né? Eu sei que para algumas pessoas vai surgir como sendo um efeito nossa, tal, mas eu acredito que quando você faz o melhor, com dedicação e tal, você consegue desenvolver algo importante. E também o outro lado, vai parecer um pouco tópico que eu vou falar, mas é de coração mesmo. O aluno, para mim, ele não tem assim até formas de você mensurá-lo, né, até em questão de dinheiro. Por quê? Eu, como instrutora, eu vi muitos alunos que com estado de vulnerabilidade, né, com vários aspectos, que eles foram ao Senac e modificaram suas vidas. Então, parece utópico, mas eu acredito que o Senac é modificar vidas. Então, se eu conseguir modificar vidas aqui nessa cidade, eu vou sair daqui muito feliz, muito contente. E você na gerência é um pouco diferente, mas o apoio que você pode dar à sua equipe, aos instrutores, às pessoas que estão ali, é muito mais do que o aspecto burocrático. Fato que nós precisamos trabalhar com o aspecto burocrático no Senac, mas se eu conseguir transformar pessoas aqui e conseguir fazer com que elas se sintam felizes na sua vida, eu me torno uma pessoa realizada. Então eu acredito que esses são os desafios que nós enfrentamos aqui dentro da cidade, né? Osney, toda mudança de gestão, de gerência, claro, implica na mudança em si do gestor que assume, mas isso implica também em alguma outra mudança, vamos dizer, a tua chegada aqui, a saída da Fátima, que foi para Toledo, isso implica em outra mudança, alguma outra mudança assim na unidade, ou não? É só realmente a forma de gerir, como gestor, como gerência em si? Implica. Um dos fatores é a questão cultural, né? Eu acredito que eu venho com uma cultura diferente, a minha equipe tem uma cultura diferente, e, querendo ou não, isso causa conflitos. Agora, deixa eu pontuar duas coisas, né? Eu acredito que existe o conflito de ideias, que você tem que ter o conflito de ideias, e existe o confronto. O confronto é muito mais quando eu acho que eu tenho a verdade absoluta e não quero ouvir, ou então eu acho que sempre vai ser desse jeito. É muito mais uma questão de inserir o seu poder. E quando a gente fala do conflito de ideias, ele é importante, porque é a partir disso que a gente cresce. É a partir de um conflito de ideias que eu tenho criatividade. Se as pessoas forem iguais, a gente não cresce, a gente não desenvolve, fica numa zona de conforto e a gente não consegue progredir. Então, o que eu vejo é que a gente já entrou em conflito de ideias. Tá? E eu, como gestor, eu acredito que o gestor, ele pode semear, né, tanto a parte positiva como negativa. Eu tenho comigo de sempre colocar a parte positiva primeiro, né, de não buscar, de alguma forma, imprimir o confronto. Tanto é que eu sou da área de gestão, eu não posso ser utópico, né? Ou ser aquela pessoa lá que fala uma coisa em sala de aula e faz outra coisa na prática. Então, seria hipocrisia da minha parte. Então, eu tento buscar todas as ferramentas que eu aprendi até agora, todos os livros que eu escrevi até agora, todas as visões que eu tenho até agora, tentar colocar em prática. Algumas coisas já deram certo, outras eu estou adaptando. Mas o legal de tudo isso é conciliar aquilo que você acredita, aquilo que você já tem como experiência e o que pode ser transformado. E a maturidade nos traz um fator legal, né? Como eu já passei por várias organizações, tanto do lado organizações que eram focadas muito na parte produtiva, outras na parte de marketing, outras na parte financeira, que era um grupo onde eu trabalhava, né?
E aí eu vim de faculdades também, que você tem uma outra pegada, outras pessoas, e aí vim para o Senac. Então a maturidade te auxilia, porque na hora que você vê que o negócio não vai funcionar daquela forma, você pegar uma rédea e falar, pessoal, calma, eu preciso decidir desta forma, eu preciso que vocês me ajudem nesse ponto, não sou eu que serei a melhor pessoa. E ali você consegue conciliar e fazer um espírito de equipe. Esse é o ponto hoje que você realmente tem que traçar como gestor. Então o gestor é você, eu procuro dizer uma coisa na liderança, bem básica até. Liderança não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Então as pessoas que estão abaixo de você que vão falar que você é líder. E tem uma frase da Margaret Thatcher que é muito boa, né? Ser líder é que nem ser dama, se você tiver que provar que é, então você não é. Então a forma que a gente coloca não é provar para alguém que você é o melhor. Não é você colocar, eu estudei isso, eu sou melhor do que você. Não, é você conciliar o que tem, verificar as ideias, não ter vergonha, né, ou não ter medo de falar que você também errou, conciliar para as pessoas que também você vai errar, cobrar também, que não é uma forma muito prazerosa das pessoas, mas você estabelecer critérios de cobrança, mas dar o apoio. Eu acredito também que hoje as organizações, ela quer cobrar da pessoa, mas quais são as ferramentas que foram dadas, quais foram os tempos que foram colocados, qual foi o momento que foi cobrado, para que isso lhe dê a posição. Outra coisa importante na liderança, não cobre por nome de pessoas, fale do processo. Se eu falar que tal pessoa errou, ele não vai gostar, porque está o nome dele em evidência. E quando a gente fala o nome de alguém, a gente levanta, né, a questão do semblante dos nossos olhos, e aí a pessoa tem uma tendência de se bloquear. A partir do momento que você fala que o processo poderá ser adequado, que o processo não foi cumprido, fica muito mais claro de você conseguir definir os processos, melhorar os processos e fazer com que aquilo seja realmente feito. A chegada do Osney ao Senac de Marechal traz também alguma novidade? Traz algumas novidades, né? Dentre elas, assim, a forma do clima, né? Não podemos dizer, mas de quanto que a cidade é desenvolvida, né? Eu vi uma cidade que seja pequena, né? Mas quanto que ela é desenvolvida, quanto que ela consegue trazer de recursos, a riqueza. Outra coisa que eu vi, assim, até a questão das bicicletas, né, a qualidade de vida, as pessoas andando nas ruas, né, em qualquer momento, eu vi isso, né, traz um aspecto de segurança, realmente de qualidade de vida. Eu não conhecia, né, acabei conhecendo, então isso traz uma novidade importante, que poderá ser direcionada aos outros lugares do Brasil. A gente observa tanto índice de criminalidade, né, que as pessoas têm medo disso, daquilo e tal, e eu vejo que aqui é um pouco diferente nesse aspecto, né? Parece até que você está em outro lugar, né? Em outro lugar que não seja o Brasil. Então você tem situações, e isso me traz uma forma de pensamento positivo, de tirar aquele negativismo que a gente fala, o Brasil é criminalidade, é isso, é fome, é pobreza, tal. Então a gente, até a própria mídia, né, em alguns aspectos, vende somente um lado brasileiro de pobreza, criminalidade e tal, se vende isso em grandes jornais e a gente esquece de ver o lado positivo. Então o que eu vejo, né, analisei que o lado positivo do Marechal, ele me desencadeia também de pensar que o Brasil tem jeito, que o Brasil chega lá. Que bacana. Osney, em relação a cursos, enfim, as ações como um todo do Senac, o que tem previsto aí para esse segundo semestre? Vocês vão focar em alguma coisa? Enfim, o que você pode contar para a gente nesse sentido? Nós temos aí do PSG cerca de 2.200.000 reais aí, né, de cursos gratuitos que serão alocados aqui em Marechal, então haverá um grande portfólio de cursos, né, onde as pessoas poderão ali frequentar os cursos de uma forma extremamente gratuita, cursos bons, né, ministrados pelos instrutores do Senac, toda a infraestrutura do Senac, que é uma infraestrutura bem interessante também, então isso é muito positivo para a gente. Também temos os cursos da área da beleza, da área aí da saúde, cursos vinculados também à área da cozinha. Aqui vai ser um pouco mais direcionado, que eu vi um pouco de Marechal, que não se vendia muitos cursos da área de gestão, então a gente está se posicionando também para a área de gestão. Então são esses os portfólios que a gente tem. Não é pouco, né, para o tamanho da cidade, região de abrangência também. Então, a gente tem um grande portfólio aí
E quem sabe lá na frente, né, pensando estrategicamente, que a gente consiga trazer até uma faculdade aqui para Marechal Cândido Rondon, vinculada ao Senac, né, que nós temos algumas faculdades já, como é Curitiba, ou então Curitiba Portão, em Cascavel também a gente já tem faculdade, Ponta Grossa. Então trazer também esses lados, né, vinculados ao que realmente a região se fortalece. Outro ponto, a gente buscou os cursos que já foram desempenhados no ano passado, a gente está em época de orçamento, e esses cursos a gente observou também outros cursos aqui para a comunidade e também aqueles cursos que deram certo. Eu acredito que aquilo que dá certo a gente tenta melhorar também, mas temos outros cursos também que a gente vai buscar, né? Principalmente cursos agora da área de gestão, que nem eu coloquei, cursos na área da administração e tal, porque eu acredito que as lojas, né, os comerciantes aqui de Marechal Cândido Rondon também, a gente pode fazer qualidade de atendimento ao cliente, curso de oratória também estão sendo cursos muito focados. Eu vi o quanto a sociedade hoje busca também cursos vinculados à área de administração, isso me deixa feliz também. Então a gente não vai deixar de ofertar os cursos que nós já tínhamos, vamos focalizar em outros também e trazer, né, sempre a inovação, a criatividade. Outro ponto, né, dos instrutores, aí eles já estão, até fiz uma reunião no sábado com eles, né, a gente cumpre um conteúdo pedagógico, programático, mas a gente sempre vincula a necessidade do aluno. Então o aluno, qual que é a necessidade dele, o que ele faz, o que ele desenvolve. Por exemplo, salão de beleza não é somente a forma técnica dele, mas como vender, quanto custa um corte de cabelo. Vê que isso pra gente, nossa, tudo bem, a pessoa faz um corte de cabelo muito bonito, mas será que ela está cobrando a menos ou a mais? O que ela poderia fazer? Os insumos, será que cobre? Hoje nós temos vários empreendedores que ele tem muitos clientes, mas por outro lado ele não consegue cobrir os seus custos fixos e variáveis. Quer dizer que ele não vai ter riqueza lá na frente. E você tem outros que trabalham menos e ganham mais, porque eles conseguem fazer a marca do seu produto e tal. Então isso é uma coisa também que a gente está tentando buscar, de colocar ali para a pessoa, ele vai ter a parte técnica, né, de conseguir trabalhar com essa parte técnica, mas por outro lado trabalhar também como viabilizar, né, como ser sustentável isso. Uma coisa importante também da sustentabilidade, que a gente coloca só o dinheiro, não é. A sustentabilidade é vinculada ao lado econômico, social e também ambiental. Então tem um tripé. Então não adianta simplesmente você falar, estou ganhando dinheiro, mas acabando com o meio ambiente. Então não é muito bom isso. Ou então eu ganho muito dinheiro, mas a parte social eu não faço. Então o Senac, ele tem esses viés, né? Eu trabalhar tanto com a parte ambiental, com a parte social, que é o business, né, do Senac, vamos assim dizer, mas também trabalhar com a parte financeira para equalizar. Então nós não visamos lucros, mas nós visamos, né, ser sustentável. Então a parte financeira também a gente tem que equalizar para verificar se as despesas ali, né, e as receitas elas estão empatando, por exemplo, né? Então esses são os pontos aí que a gente trabalha hoje com o Marechal. Osnei, eu sei que você acabou de chegar, né? Ainda está se inteirando de muita coisa aqui na unidade, mas você saberia definir hoje o Senac de Marechal em números para a gente? Alguns números que seja possível compartilhar? Hoje, em nível de sustentabilidade, né, a gente já está quase 1 a 1, então a gente tem uma sustentabilidade interessante. Os cursos nossos, né, vinculados na área da aprendizagem, temos cursos vinculados também à área da beleza, temos cursos vinculados, então a gente tem vários cursos aí andando, né? Se eu não estou enganado, o orçamento do ano passado a gente está conseguindo cumprir diante de números, deve ser muito próximo aí também de R$2 milhões, então a gente executou isso. Então as execuções hoje, numericamente falando, a gente está dentro do padrão, tá? O que a gente tenta buscar é alavancar isso. Porém, essa alavancagem, ela coloca assim, quanto mais cursos eu trago, a minha equipe, a minha forma, a minha infraestrutura também tem que ser adequada. Então, o que a gente trabalha hoje? Dentro desses 2,2 milhões aí de cursos, né, do PSG, vinculados a vários cursos da área da beleza, da área da enfermagem, né, da área da saúde, da área de gestão, que a gente vai vincular um pouco mais. E, por outro lado, a gente tem os cursos corporativos que chegam em média a uns 400, 500 mil reais também. Então, não é pouco, né, se a gente analisar por ano aí, dá quase 3 milhões de reais aí para execução aí. Então, não são poucos valores. Que bacana, Osnei, foi uma satisfação recebê-lo aqui, falar um pouquinho, né, da sua chegada em Marechal.
do que você pretende aí à frente do Senac. E se de repente você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. De repente eu não perguntei, acho que de repente você tenha algo que seja importante que não falamos aqui, fique à vontade. Não, eu quero só agradecer, né, a presença e também as portas que vocês abriram aqui para mim, né? Eu acho que a voz é importante e também para falar sobre o Senac. O Senac hoje muita gente conhece, mas muita gente não conhece, né? Então tem gente que fala, o que é o Senac, né? Será que eu pago? Será que não pago? É o PSG? É somente cursos vinculados à área da beleza ou cursos vinculados à área de gestão? Então a gente tem um portfólio muito amplo, né, hoje de cursos, que vai desde a área de gestão até uma área aí de beleza e tal. O que o Senac não faz, né? Algumas pessoas perguntam. Então temos cursos, por exemplo, um curso de mecânica. O pessoal vem, eu quero um curso de mecânica. Eu quero um curso vinculado à área, né, de produtivo. Então nós não temos, que é um outro S, né? Que é o Senai aí, que também não deixa de ser um parceiro da gente, mas é muito vinculado a ele. Então cada S tem o seu viés, né? Então você tem o Senat hoje, que é da parte de transportes, você tem lá o Senac, que é da parte de comércio, você tem o Senai, que é da parte de indústria. Então, sempre vinculando esses lados, né? E por esse lado também a gente sempre acompanha, e também a gente pode trabalhar com consultorias em organizações, a gente pode trabalhar com desenvolvimento aí de liderança, de pessoas. Então, a gente tem um vasto portfólio, né? Para que a sociedade também conheça. E o detalhe, né, que a gente tem que colocar, que o Senac ele quer que aquela região ela seja desenvolvida, ela busque a agregação. É um ponto que eu falo que no Brasil a gente fala, todo mundo fala bem da educação, mas poucos executam uma educação de qualidade. E o que é uma educação de qualidade? É você conseguir pegar o conhecimento daquela pessoa, com que ela se torne feliz naquilo que ela faz e traduzir em questão de riqueza. E o que é riqueza? Não é somente você estar rico, né? Então imagine que numa população tem um rico e o restante tudo pobre, né? Não é. Então a partir do momento que todas as pessoas têm a capacidade de compra, têm uma capacidade de qualidade de vida melhor, todos conseguem, né, chegar a um patamar. E a educação é o caminho. Então o Senac trabalha com educação, trabalha com desenvolvimento, né? Desenvolvimento sustentável. Então essa que é a nossa linha de pensamento, que é a nossa forma de pensar. Então é isso. Muito bem, só temos a desejar, né, que você consiga implantar todos os seus objetivos, fazer um excelente trabalho aqui à frente do Senac, e sempre que precisar estamos à disposição aqui de portas abertas para, né, divulgar o que seja relevante para a comunidade. Eu que agradeço, sucesso para nós todos. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui, obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.